Olá a todos, estamos continuando mais um episódio do nosso podcast Ágora, Escola Superior do Ministério Público. Como já dissemos, Ágora porque é um espaço público para falarmos de absolutamente tudo, de todos os assuntos que trazem interesse à nossa atualidade e à nossa instituição. Hoje nós estamos aqui presentes com o nosso querido Luiz Henrique Dalpós, que foi o promotor responsável pelo caso do Roger Abdel Nassif. Evidentemente, todos nós conhecemos esse caso, sabemos o quão delicado é esse caso e a quantidade de vítimas que envolve esse caso, que torna ainda mais sensível para podermos falar em público sobre nuances desse caso. Mas pouca gente sabe que houve um episódio, uma situação deste caso muito peculiar, que é a questão da fuga e da captura do Roger Abdel Nassif. E aí eu gostaria de saber com o nosso querido Luiz Henrique, que foi o responsável, capitaneou toda essa operação para a captura do médico que estava foragido, como se deu tudo isso? Eu juro que eu fiquei curioso um dia conversando com ele, porque na época estava transmitindo demais, a imprensa divulgava esse caso, e eu me lembro que teve um documentário, eu assisti ávido o documentário, esperando ver quem que seria o ator que faria o Luiz Henrique, meu amigo, depois de tanto tempo que nós nos conhecemos. Estava esperando alguém parecido aí com James Bond, 007, mas olha, isso aí me deixou um pouco frustrado, viu, Luiz Henrique? Não parecia com você, não. Mas deixando essas coisas de lado, vamos lá, Luiz Henrique, como é que começa essa questão da captura do Roger Abdel Nassif? Porque eu fico pensando, ele não foi condenado? Não houve uma condenação, uma pena forte? Como é que ele estava solto? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar nesse ambiente com vocês, com queridos colegas. E como você ponderou, realmente foi um caso muito sensível, de muito mais do que pela repercussão, mas pelo sofrimento imposto a mulheres, né, que buscavam a maternidade, uma vez que naturalmente não conseguiam atingir a condição de mãe, de pai, né? Muitos casais foram alcançados, não só as mulheres, e muito com uma excelência muito maior, claro, as vítimas dos estupros, né? Então, é um caso que requer muito cuidado, né, pela sua intensidade, e o processo, a investigação em si, ela carrega várias etapas e várias fases bastante sensível, o processo também, né? Mas talvez com um pouco mais de leveza, pela natureza do que vamos tratar aqui, a questão da soltura e da captura dele, né? Eu falei soltura porque ele foi preso logo no início do processo, né? Nós oferecemos a denúncia contra ele pelos estupros e pedimos a prisão preventiva por uma série de razões, né? Inclusive não só pela repercussão, mas como pela periculosidade, né? Um estuprador contumaz, a verdade é essa, né? E também pela influência que ele exercia, e ele anunciava isso, né? Ele anunciava que ele era um homem poderoso. Inclusive, para várias vítimas, ele dizia, né? Tente mexer comigo que você vai arcar com as consequências. Você vai virar a ré, no caso, né? Não eu. Por conta de tudo isso, ao oferecer a denúncia, a gente pediu a prisão, foi concedida a prisão. Daí por diante, aquela sucessão de recurso natural, né, com a brilhante banca de defesa que ele possuía, né, profissionais competentes, leais, diga-se de passagem, né, e eles impetraram, então, habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse habeas corpus foi negado, mantendo a prisão dele. Prosseguiram com esse habeas corpus, né, perante o Superior Tribunal de Justiça, e novamente foi negado, né? E durante o recesso natalino, né, houve um novo pedido, né, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, plantonista à época, entendeu conceder essa ordem, soltando o Roger Abdelmaci, com base exclusivamente naquilo que fora apresentado pela defesa, sem analisar o contraponto necessário, que é a decisão de manutenção da prisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa foi a única ponderação que eu fiz à época e refaço agora, né? Decisão a gente cumpre, respeita, obedece. Mas acredito eu que seria adequado, né, saber quais as razões que levaram o juiz de São Paulo a decretar essa prisão, o Tribunal de Justiça a decretar essa prisão, o Superior Tribunal de Justiça a decretar essa prisão, então,
com base exclusivamente nas ponderações da defesa, determinar a soltura do Roger. E não demorou muito, essa soltura se converteu em fuga. E também é bastante compreensível a fuga dele, dada a qualidade das provas que nós tínhamos. Não precisava ser nenhum expert, né, para saber o quão concreta eram essas provas, densas eram essas provas, né? Eu acho que diante de tudo isso, ele antecipou a fuga dele, né? E daí por diante começou toda uma odisseia em relação a essa tentativa de localizá-lo. Essa Odisseia é muito legal, uma provocação essa palavra, porque a Odisseia de Homero, que conta o retorno de Ulisses para casa, do Odisseu, né, que é Ulisses, a mesma coisa. E só que o Ulisses mentia muito. Eu quero que você fale a verdade aqui para a gente. Mas, para começar, qual que é a razão da sua atuação nessa captura do Roger Abdel Nassif? Você foi o promotor do processo de conhecimento, depois tinha o processo de execução. Por que você atuou nesse caso? Perfeito. A época da fuga, e logo na sequência a condenação dele, aí eu já estava fora do GAECO, né? Eu estava aqui no setor administrativo do Ministério Público, estava na função de chefe de gabinete do Procurador-Geral. Mas como havia toda uma trajetória muito longa e muito intensa, seja com as vítimas, seja com a própria imprensa, enfim, né? Houve uma identificação até não adequada, né? Porque a gente preza pela impessoalidade e eu estava ali tão somente cumprindo com a minha obrigação. Eu não tinha nenhuma outra relação a não ser de promotor de justiça com um caso delicado, ponto. Mas, em razão de todo esse período e de toda a movimentação que nós fizemos na arrecadação da vítima, na separação do processo e tudo que a gente já pontuou, algumas vítimas, na expectativa de conseguir localizá-lo, né, e prendê-lo, vinham me procurar aqui no prédio sede do Ministério Público e eu as direcionava para o promotor, para o colega que estava conduzindo esse processo no GAECO, né? Depois, na fase da sentença, a mesma coisa, para o colega que estava conduzindo a execução e assim por diante. Mas, numa determinada ocasião, um repórter, o Leandro Santana, ele também me procurou com indicações bastante consistentes, né, de onde poderia estar o casal, né, o Roger e a sua esposa. E, diante daquele material, eu entendi por bem já encaminhá-lo para o GAECO regional correspondente ao local. Era a fazenda do Roger Abdel Nassif, na comarca de Avaré, cuja região pertence ao GAECO Núcleo Bauru. Então, eu fiz o encaminhamento, como qualquer um faria, né? Fiz o encaminhamento para os colegas de Bauru, e dali teve o início. Aí, realmente, esse foi o ponto de partida para a tentativa de captura do Roger. Eu digo ponto de partida porque, nesse intervalo de tempo, nós tivemos uma série de informações desencontradas, né? Eu não sei se por conta da expectativa de localizá-lo, enfim, a ansiedade até de localizá-lo, compreensível, né? Por parte, as vítimas montaram até um grupo para tentar ajudar. Então, ele teria sido visto em Mônaco, ele teria sido visto numa padaria aqui em São Paulo, houve até a gravação da imagem de uma pessoa que se assemelhava a ele, mas definitivamente não era ele. Ele teria sido visto em outros locais. Qual que era essa padaria aí? Era uma padaria ali em Higienópolis. Ah, então tá bom. Então era confiável, né? Era plausível, né? Não, foi exibida a imagem na época e era um senhor com características bem parecidas a do Roger, né? Mas foi fácil, né? Quem o conhecia, tudo já sabia de antemão que não era ele, né? Mas aquela era a imagem de câmera de vigilância da padaria, então traz uma sensação, né? Uma imagem preto e branco, uma imagem um pouco ofuscada, então gera um pouco de expectativa até para que fosse ele estaria aqui em São Paulo, né? Quando na verdade não, né? Ao que parece, né? A gente não tem a linha do tempo de todo o período que ele teve em fuga, mas ao que tudo indica, ele teve todo esse tempo no Paraguai. Então, mas aí você fala para a gente aqui de informações desencontradas, e você fala do Leandro, né, desse jornalista, com quem acredito que você já tinha alguma relação anterior de outros trabalhos realizados aqui, operações aqui no Ministério Público. Como que essas informações desencontradas, então, era do grupo de vítimas, era de terceiros fora e também era de jornalistas? Como é que é?
Na verdade, informações desencontradas eram pessoas que, um visitante, porque lá pelas tantas, a condenação do Roger entrou na difusão da Interpol. Então, ele era procurado pela Interpol também. E o brasileiro faz turismo, assim como todo mundo, né? Então, alguém estava passando por Mônaco e jurou ter visto o Roger Abdelmaci num cassino. Alguém estava passando, enfim, quando eu falo desencontrada, era um afã de conseguir dar o paradeiro do Roger, né? Lógico, com a melhor das intenções, mas eram informações assim, no caso de Mônaco, por exemplo, tentou-se, né? Tentou-se não, a Interpol foi acionada e não validou essa informação, né? Não era o Roger, não era o Roger. E assim sucessivamente. Olha, parece que o Roger foi visto em tal lugar. Conforme a precisão da informação, os colegas, a polícia, enfim, todos tentavam validá-la ou não, né? Mas a informação que o Leandro trouxe, ela já apresentava por si, ele é um repórter investigativo, né? Ele já acompanhava o caso do Roger, nos acompanhava também em outros casos do GAECO, né? Sim, eu o conhecia, né, por força do trabalho, do ofício, e ele falou, olha, eu falei, olha, você vai lá e procura o colega daqui, né, para dar direcionamento. Ele falou, não, mas está aqui o material. Eu falei, então eu vou tentar encurtar um pouco, só isso. E entrei em contato com os colegas do GAECO de Bauru, aonde a Avaré faz parte. Quem eram os colegas? Eram o doutor Daniel Pegorário e o doutor, meu Deus, Aloysio Garmes. Aloysio Garmes, né? Dois colegas queridíssimos, com uma equipe extremamente competente, extremamente competente. E, com base nessas informações legitimadas pelos instrumentos de busca pública e tudo mais, os colegas conseguiram uma ordem de busca nessa fazenda em Avaré. E, realmente, né, tudo indicava que o Roger e a esposa teriam passado por essa fazenda, né, não só pelos pertences, né, todos os vestígios do casamento estavam nessa fazenda, mas mais do que isso, porque poderia ser um mero depósito, né? Mas vestígios de ocupação, né? Então, detalhes no banheiro, alimento na geladeira, assim, havia, sim, uma sinalização de que por ali eles poderiam ter passado, né? E, a partir daí, houve um acompanhamento dessa movimentação na fazenda. Foi uma operação interessante, porque ela foi feita pela polícia, inclusive pela polícia ambiental, cercando a parte de trás da fazenda. Caso houvesse preparado alguma fuga, enfim, são as precauções que se tomam para que uma possível captura tenha êxito, né? Então, houve o ingresso pela portaria da fazenda, um acompanhamento aéreo por cima e um acompanhamento por trás pela ambiental na hipótese de fuga. Mas ali houve um indicativo de que se a gente conseguisse evoluir daquele ambiente para frente, talvez a gente chegaria no casal, especificamente, claro, no Roger Abdelmaci. E aí, fora esses indícios, foram ouvidas pessoas ali na região que deram conta da presença do casal? Ou vocês preferiram manter o sigilo das investigações? Não, aí o contato feito com as pessoas ligadas à fazenda, né? O contato feito com pessoas ligadas ao Roger, né? Para tentar aí raciocinar por onde ou para onde eles poderiam caminhar, né? Foi quando veio uma movimentação muito interessante, sob o ponto de vista investigatório, que foi o deslocamento do administrador da fazenda do Roger em Avaré para a cidade de Jabuticabal, próximo à encostada ali em Ribeirão Preto, né? Um deslocamento sem uma justificativa plausível, né? Ou seja, o administrador da fazenda de Avaré, que fica a algumas centenas de quilômetros ali de Jabuticabal, decidiu ir morar ou ficar por um período em Jabuticabal. Aí realmente veio uma possibilidade concreta de que ou eles estariam ali, ou dali sairia a estrutura, toda a logística para a fuga deles. Então, ali em Bauru, você encerra essas buscas, são encerradas essas buscas, e aí parte-se da premissa de que ele sai de lá e vai para Jabuticabal, é isso? O procedimento continuou, né, com os colegas de Bauru, né?
era a evolução desse procedimento investigatório deles, mas eles deram por encerrada a possibilidade de localizar o Roger naquela fazenda ou no entorno de Avaré, ou próximo de Avaré. E acharam bastante suspeito e bastante indicativo essa movimentação de um homem de confiança do Roger indo para Jaboticabal, aonde residia toda a família da esposa do Roger, né? Aí, numa somatória de reflexão, era muito provável que dali fosse o ponto de apoio para a fuga dele. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte da nossa conversa em Bauru, mandando um abraço para os colegas Daniel Pegoraro e Aloysio Games, com quem eu trabalhei em Itapeva muitos anos atrás. Um abraço de verdade para os dois grandes colegas, valorosos colegas, e a gente vai passar o próximo episódio a falar das buscas em Jaboticabal, que aí nós já estamos em outra cidade do interior de São Paulo.